Hoje o Produtor Quer Saber vai falar de um assunto muito importante, o trabalho das abelhas. É isso mesmo, esses pequenos insetos voadores são responsáveis, além da produção do próprio mel e derivados, da polinização de jardins, florestas e até da agricultura. E quem vai contar para a gente tudo sobre esse assunto é a diretora executiva da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, Ana Lúcia Assad. Bom dia, Ana Lúcia, obrigado pela presença. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ana Lúcia. Qual que é o principal objetivo, então, dessa associação? É gerar, produzir e divulgar informações com base científica e com uma rede de parceiros sobre a importância da polinização para a conservação da biodiversidade e a convivência harmônica com a agricultura. Porque esses bichinhos pequenininhos, esses insetos, são muito importantes para a nossa vida. E é importante que essas informações com base científica sejam produzidas e divulgadas também? São muito importantes. Por quê? Porque nós precisamos dessas informações. A gente ainda tem vários buracos e ausência de informações científicas sobre as abelhas e outros polinizadores. Então, como a gente pode trabalhar, inclusive traduzir o que o cientista faz para a sociedade de um modo geral? E quem é que faz parte da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, então, Ana Lúcia? Nós somos uma associação nova, nós temos 2 anos, somos uma associação relativamente nova, estamos caminhando. E participam da Associação Abelha, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, de Soja, de Frutas, a Associação Brasileira do Agronegócio, a Única, e empresas como a BASF, a Bayer e a Syngenta. O que é interessante é que todas essas cadeias produtivas que a senhora citou, elas fazem parte, então, da associação, porque a polinização depende delas também, né? A polinização é um fator muito importante para várias culturas, para as flores, como você bem disse aí, para os jardins, para as árvores, ela é um elemento muito importante. E as abelhas, Ana Lúcia, elas são nativas do Brasil ou elas vieram de fora? Explica essa diferença pra gente. Então vamos contar uma historinha? Podemos contar uma historinha? Claro. Nós temos no mundo inteiro, a gente nem imagina isso, em torno de 20 mil espécies diferentes de abelhas. E que muitas vezes elas foram criadas e reproduzidas pelos nativos. No Brasil, a gente tem em torno de 3 mil espécies, ainda precisa se estudar muito, identificadas em torno de 1.500. E aí você já deve ter ouvido falar, e a população já, abelha com ferrão, abelha sem ferrão, abelha solitária, mas na verdade assim, a gente tem identificadas em torno de 1.500 espécies. E o interessante é que a gente, quando fala em abelha, a gente só pensa na Apis, aquela que tem as tirinhas preta e vermelha, né, que aparece no desenho animado e tudo isso. Mas essa é uma abelha que foi introduzida no Brasil, em torno de 1700, 1800, e adivinha para fazer o quê? Não foi para mel, foi para cera. Porque a vela era um fator muito importante. A cera da abelha era para fazer cera. Desculpe. A vela. A vela. Uhum. Ainda bem que você me corrigiu. A cera era para fazer vela e que na época do Império era algo muito importante. Então ela veio a abelha, a Apis europeia. Posteriormente, na década de 50, um pesquisador, houve todo um trabalho de trazer uma abelha africanizada para estudos e elas acabaram cruzando. Então, hoje a gente tem a maior população de espécies e que produz mel da abelha Apis africanizada. Mas nós temos nativas, tá? É muito importante destacar isso, nós temos várias nativas. E eu estou ouvindo a senhora falar de espécies de abelhas, eu estou lembrando de uma conversa que a gente teve um pouco antes do programa começar a respeito da diferença entre apicultura e meliponicultura, né? Está inserido nessa diferença aí, então, as espécies de abelhas, né? Qual que é a diferença entre a apicultura e a meliponicultura? A apicultura é o exercício onde nós temos o maior número de produtores de criar e reproduzir espécies da Apis, da onde vem o mel, da chamada Apis, que é aquela modelita, vamos falar desse jeito, né, de forma muito simplista. E é a Apis que tem essa vermelho, preto e amarela. E a meliponicultura é um trabalho muito bonito e muito rico de criação das espécies nativas.
Então, normalmente, as associações de produtores é de apicultores e meliponicultores, porque é a arte de criar e reproduzir as abelhas. Existe uma dessas duas vertentes mais recomendável para o meio ambiente, a apicultura ou a meliponicultura ou não? Todas elas fazem a polinização. Todas elas trabalham nos serviços da polinização, no serviço que a gente chama de serviço do ecossistema. E são muito importantes. Algumas polinizam determinadas culturas, outras não polinizam outras culturas. Então, por isso que tem que se estudar muito, por isso que tem que se fazer muito estudo científico, para a gente conhecer cada vez mais a biologia desses insetos tão importantes para a sociedade, vamos assim dizer. O que a gente vê mais hoje no Brasil com maior frequência, a apicultura ou a meliponicultura? É maior a apicultura, o exercício da apicultura é muito maior. Por quê? Pelo volume de produção de mel. Uma colmeia de apicultura, ela pode ter até 100 mil elementos, 100 mil abelhinhas. Se ela for bem criada, se ela for alimentada, cuidada, com carinho. Eles não são pets, hein, gente? É bom tomar cuidado. A gente tem que... São animais importantes para a reprodução. Enquanto que na meliponicultura são colmeias menores e que têm suas características, né? Ana Lúcia, agora a gente fala a respeito desse trabalho importante das abelhas, né? Em relação à polinização, qual que é a importância para os jardins e para as florestas? A polinização, ela é muito importante, porque é de uma forma muito simplista. É o exercício de você tirar do bichinho, chegar lá e tirar o pólen e levar para uma outra planta para que ela possa fecundar e reproduzir. No caso da polinização, as abelhas são as mais importantes, porque elas são responsáveis, às vezes, até por 75% do volume de polinização. Mas nós temos morcegos, nós temos pássaros, nós temos borboletas, outros animais que fazem a polinização. Então, também, mas as abelhas são as que têm o maior volume e importância estratégica. Vamos assim, algumas culturas não dependem deles. A gente falou de jardins e florestas, né? Em relação à agricultura, é possível ter uma convivência harmônica desse setor com as abelhas? Nós acreditamos muito nessa convivência harmônica, porque pensa o seguinte, o produtor rural, ele precisa das abelhas. E nós, sociedade, também precisamos, pelos jardins, pelas florestas, como você bem colocou, para melhorar a nossa qualidade de vida. E muitas culturas dependem de abelhas. Maçã, melão, manjericão, coentro, então diferente, desde a árvore até, vamos assim dizer, as rasteirinhas. Então, a convivência é possível sim, mas tem que ter um diálogo e tem que ter uma troca de informação contínua e muito, vamos dizer que seria um profissionalismo no tratamento e seriedade, tanto da agricultura quanto do apicultor, do criador das abelhas. E quando o assunto é Brasil, quais são os tipos de abelha que a gente mais encontra por aqui? Como eu te disse, nós temos em torno de 1.500 já identificadas. Os pesquisadores falam que nós temos até 3.000 espécies. Então, nós temos as abelhas sociais, aquelas que vivem, como o nome diz, que vivem em comunidade, em sociedade, que é o caso, por exemplo, da própria Apis, da jataí, da mandaçaia, do auruçu, e nós temos também as abelhas solitárias. Essas todas que eu citei são abelhas sem ferrão. E nós temos outras abelhas que são solitárias, que elas vivem em tronco de árvores, que vivem no solo, e elas vivem, às vezes, as pessoas falam assim, tem uma abelha no buraco do meu cimento na minha casa. Às vezes elas fazem um buraquinho e entram no cimento, que são abelhas que a gente denomina de solitárias. Então, por exemplo, a mamangava, que é a que poliniza o maracujá, é uma abelha solitária. E às vezes as pessoas confundem com uma vespa, porque às vezes ela é grandona, preta, assim. Então a gente tem vários tipos, é uma biologia muito bonita. Tem as pequenininhas, tem as amarelas, tem as verdes, tem umas fluorescentes, então tem vários tipos e espécies.
Perfeito, eu continuo conversando aqui com a Ana Lúcia Assad, então, falando da Associação de Abelhas aqui do Brasil. No próximo bloco a gente continua a entrevista aqui no Produtor Quer Saber. Até já!